carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 55 minutinhos, 11h55, ponto final no A Voz do Povo para estabelecer o colóquio de sexta-feira com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui. Caio Bortolã, bom dia. Colóquio de sexta-feira. A gente vai se atracar aqui por causa de futebol ou a gente vai se atracar por causa de política, Caio Bortolã? Por causa de política, né, Ivan? É. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Estamos de preto hoje, Ivan. Ambos os dois. Vestidos da mesma forma. Estamos de uniforme. Com a polo da Educadora, com o logotipo vermelho da Educadora. A mim me apraz mais esta polo. Eu gosto desta polo preta, gosto da polo branca e já pedi para que sejam feitas polos vermelhas e também da cor cinza. Eu acho chique. E o preto emagrece, né, Ivan? Isso é chique, essa polo aqui. Preto combina com tudo e o preto emagrece, né? Então, nós que transmitimos o colóquio pelo Facebook da Educadora, curta o canal, curta a transmissão do colóquio, compartilhe, comente. Pelo YouTube, educadora.tv, no portal educadora.am, nos aplicativos da Educadora, o preto emagrece. Então, tanto você quanto eu, na tela, porque a tela engorda, né, Ivan? A tela engorda. A tela da Educadora, como as outras telas, engordam também. 4 ou 5 quilos. Então, o Ivan e eu somos 4 ou 5 quilos mais magros do que aparentamos. Agora, de preto, o preto emagrece. Como o listrado, né? As listras podem engordar também, né? Precisava ser uns 20 quilos mais magro, né? Não só 4. Mas enfim... buscando emagrecer. Não faço nada para isso. Estou buscando emagrecer ao menos 15. Como eu não faço nada para chegar a isso, então não posso reclamar, né? As listras verticais não engordam, mas as listras horizontais engordam. Por falar em listra horizontal, que fase do São Paulo, hein? Mas estava na cara, né? São Paulo... Você quer ver Aliás, o São Paulo demitiu agora pela manhã o técnico limitado. Dorival Júnior foi demitido. Mas o time do São Paulo, o elenco também são muito limitados. Não vai resolver o problema. Sabe por quê? O problema do São Paulo são vários. Agora, recentemente, o São Paulo fez uma série de contratações, não é isso? Um dos contratados foi Diego Souza, que fez um bom campeonato brasileiro. O ano passado, pelo Sport, todo mundo foi parar na seleção brasileira, todo mundo ficou de olho nele. Mas jogando como centroavante, né? Aí o cara chega... seleção do Tite como centroavante. Ele realmente teve alguns lampejos no Brasileirão do ano passado. Tá, tudo bem. Mas aí o cara chega no São Paulo, vê a moral que tá o São Paulo. O cara chega no São Paulo e fala assim... Eu quero jogar de centroavante. E puseram o cara para jogar de centroavante, mas nada, não jogou nada. Vou discordar de você. Como não? O São Paulo colocou o Diego Souza de centroavante porque vendeu o prato para o River Plate. O São Paulo ficou sem centroavante. Mas, e aí, como o setor de meio de campo estava muito povoado, porque o São Paulo tem Cueva, contratou o Nenê, quem mais o São Paulo tem ali para o meio de campo? Agora contratou o Valdívia, e depois reclamam do técnico. São Paulo contratou Valdívia, né? Agora o cara chega... E aí não tinha lugar para o Diego Souza jogar no meio e colocaram o Diego como centroavante do São Paulo. No São Paulo Futebol Clube falando assim, eu quero jogar de centroavante, eu vim aqui para jogar de centroavante. Meu irmão,
tinha que tomar na hora. Eu não sei se ele disse que quero jogar com centroavante. Olha, então... Era a única opção. Então a imprensa esportiva mentiu, porque eu li na imprensa esportiva que ele chegou no São Paulo falando isso, que ele queria jogar de centroavante. Se é verdade isso, alguém tinha que chegar, se o São Paulo tivesse moral, alguém da diretoria tinha que chegar nele e falar assim, ô, seu Diego Souza, aqui é São Paulo Futebol Clube, o senhor vai jogar onde o técnico mandar o senhor jogar. O senhor não vai chegar aqui dizendo que eu quero jogar aqui. O senhor vai jogar no banco, se o técnico mandar. Aliás, ele está no banco. Eu fico imaginando o torcedor do São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, ontem vendo o seu time jogar. O time do São Paulo tem Éder Militão numa lateral e Edmar na outra. Até o jogo passado tinha Sidão no gol. No meio de campo tem Jusilei, Hudson, Petros. Petros é aquele jogador que mais reclama do que joga, mais fala do que joga. Desequilibrado. Lá na frente tem o Cueva, que ninguém sabe se quer continuar no São Paulo ou não. São Paulo perdeu o Hernanes e o Prato, e esses fazem muita falta ao limitado time do São Paulo. Basta dizer que ano passado quase o São Paulo caiu pela segunda vez. O São Paulo, que já foi rebaixado no Paulista de 90, quase caiu no Brasileiro do ano passado. E a continuar desse jeito, vai chegar a hora de um novo rebaixamento do São Paulo. Porque vai muito mal o São Paulo. E quando joga com o Palmeiras, Ivan, eu tenho a impressão que os jogadores do São Paulo, sejam eles quem forem, olham para aquela camisa verde e tem tremedeira. Eu vi um pedaço do primeiro tempo, Palmeiras fez 2-0, eu fui fazer outra coisa, eu fui ler. Imaginei, daqui a uma hora eu vejo quanto terminou o jogo e me surpreendeu ver que o jogo terminou 2-0, porque se o Palmeiras apertasse um pouco, fazia 5. Eu estava assistindo também e eu achei que o São Paulo Acho que no segundo tempo o Palmeiras deve ter treinado Eu achei que o São Paulo ia tomar uma goleada histórica. Eu cheguei a pensar isso. Quando pelo começo do jogo, eu falei, nossa, o São Paulo vai tomar uma lavada. Mas não tomou porque o Palmeiras acho que deu uma... Mas acontece o seguinte, o Palmeiras, vem cá, você falou isso aí, mas o Palmeiras também entrou comendo grama, hein? O Palmeiras entrou com uma gana, o São Paulo a 10 km por hora, e o Palmeiras com uma gana, não foi só jogo de bola não, os caras estavam dando carrinho, trombando, dando cabeçada, comendo grama. O Palmeiras entrou com um apetite terrível no jogo de hoje. O São Paulo a 10 km por hora, o Palmeiras com um baita de um apetite. O Palmeiras não ganhava algumas rodadas, né? Vinha sendo questionado, mas é o melhor time. O Palmeiras é o melhor time do Brasil na atualidade. Tem de jogar mais do que está jogando e a tendência é que jogue mais do que está jogando. E o São Paulo segue, não é? Como o pior dos paulistas. São Paulo não tem uma jogada, por isso que eu estou falando que não vai adiantar trocar de técnico. São Paulo não tem uma jogada em profundidade pelas laterais do campo. Não tem uma. São Paulo não tem lateral, porque Ivan. Ele não tem jogador para isso. Éder Militão e Edmar. Ele não tem jogador para isso. Não aí tem o miolo de zaga. Em profundidade pela lateral. Eu já gostei do Rodrigo Caio, mas hoje eu questiono Rodrigo Caio, Arboleda, Anderson Martins, quer dizer, não tem de onde tirar. Não. Rodrigo não Caio tem de onde tirar. E Arboleda são dois bons zagueiros, no mesmo nível dos que estão aí nos melhores clubes do Brasil. O Rodrigo Caio e o Arboleda são dois bons zagueiros, mas não tem lateral. Né? Não, me desculpe, o Rodrigo Caio e a Arboleda estão no mesmo nível dos demais, de quem? Dos demais grandes jogadores dos grandes clubes aí. Rodrigo Caio, essa dupla de zaga do São Paulo, está no nível de quem? Está no nível dos demais jogadores. Tá bom. Então a gente vê um jogo diferente, né? Pode ser. A gente vê um jogo diferente. A gente deve ver um jogo diferente. Esse Arboleda é um bom jogador e esse Rodrigo Caio é um bom jogador. Rodrigo Caio e Arboleda estão no mesmo nível de Lucas Veríssimo e David Braz? Não, estão. Estão? Estão, sim. Tá bom. Estão no mesmo nível de Balbuena e Henrique? Estão. Então tá bom. Estão. A zaga do Palmeiras... está encerrada. Você acha que a zaga do Palmeiras é uma maravilha? Acho que não é. A zaga do Palmeiras é alguma maravilha? Acho que não é, mas tem... A zaga do Barcelona? O técnico do Palmeiras tem o Luan, tem o Dracena, tem esse Antônio Carlos eu acho fraco, o Juninho eu acho fraco, tem esse Emerson que contratou agora do Botafogo, e tem aquele que vinha jogando, é Thiago Salles ou Thiago Martins, o zagueiro do Palmeiras, um que foi criado pelo Palmeiras. O Palmeiras tem mais recursos, inclusive na zaga, apesar da zaga do Palmeiras não ser nenhuma maravilha. Vai me falar de
Arboleda e Rodrigo Caio estão no mesmo nível de outras duplas de zaga? Eu acho que estão. Então, tá bom. Não, estão. O Santos tem David Braz e tem Lucas Veríssimo, que não são craques de bola, mas tem uma cobertura eficiente. O São Paulo, por exemplo, sabendo que o São Paulo não tem jogadas em profundidade pelas laterais, o ataque do São Paulo vem sempre para o meio. O que fez o Jair? Fechou a casinha ali no miolo, fechou a casinha, deixa o São Paulo vir, pode vir à vontade. Jair? A casinha, o Jair Ventura do Santos. O São Paulo deixa o São Paulo foi contra o Palmeiras. Eu tô falando do jogo anterior, Santos e São Paulo, cacete. O São Paulo não tem jogadas em profundidade pelas laterais, ele vem pelo meio. O ataque do São Paulo vem sempre pelo meio. O Jair Ventura, no jogo contra o Santos e São Paulo, fez o quê? Fechou a casinha, ele tem cobertura. Tem uma cobertura na frente do miolo de zaga, uma cobertura eficiente feita pelo Alisson. Acabou o São Paulo. O Santos matou o São Paulo ali. O Dorival Júnior tem pouco repertório. Mas o elenco do São Paulo é dos piores da história do São Paulo Futebol Clube. Não, tem o Nenê que é bom jogador, O Nenê tá em fim de carreira. O Nenê, mas é bom jogador. Pro futebol brasileiro, jogou muito no Vasco, estava jogando muito no Vasco. O Diego Souza é bom jogador. Esse Trellis... Diego Souza gordo, fora de forma. Pois é, aí é outra história. É isso que eu tô falando. O cara chega no São Paulo falando assim, eu quero jogar de centroavante. O Trellis apareceu. O Trellis apareceu no Vitória. É que ele foi contratado pelo São Paulo e quase foi contratado pelo Corinthians porque ele fez um gol contra o Corinthians na partida em que o Corinthians perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Mas quem é o Trellis? Aquele Jusilei... Na fila do pão. O Jusilei tá cansadão, mas é bom jogador, jogador experiente, pô. Então tá bom. Então... Não. O time do São Paulo então os números são enganosos. O time do São Paulo não é de jogar no lixo. Só que... Os números são enganosos. Não tem jogador de velocidade como tem o Palmeiras. O time do São Paulo não é de jogar no lixo. Não caiu ano passado por um detalhe. Aliás, um detalhe chamado Hernanes. Não caiu ano passado por um detalhe chamado Hernanes. E esse ano corre o risco de não participar da fase final do Paulista. Estão contratando errado. É dos times de São Paulo o que menos fez gols, o que mais tomou gols, o que menos pontos tem e pode ser eliminado na primeira fase do Paulista. E não é um time de jogar fora. Então não sei mais nada de futebol. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Por isso a gente já se atraca aqui já, pronto. Bom, para a Inter, infelizmente, acabou, né? Paulista da Série A2 vai jogar desfalcado agora do seu goleiro no final de semana, como você informou aqui, você e o Fedato informaram ao público. No final de semana define-se a classificação do Paulistinha, né? O Palmeiras deve ficar em primeiro, o Corinthians deve ficar em segundo, o Santos em terceiro e o São Paulo, eu acho até que o São Paulo vai passar, mas com as calças na mão. Eu quero falar de uma notícia da primeira página do Estado de São Paulo de hoje. Eu tenho em mãos o jornal O Estado de São Paulo. Notícia que fato que eu repudio, e qualquer brasileiro de bem deve repudiar, qualquer cidadão de bem tem de repudiar esse tipo de coisa. E espero que não fique impune. Um grupo de cerca de 500 integrantes do MST invadiu o Parque Gráfico do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu na manhã de ontem. Os manifestantes picharam paredes, vidros e móveis do local. O Grupo Globo repudiou a invasão. O ataque a um jornal é um ataque à imprensa livre, pilar da democracia. Não pode ficar impune. O movimento do Sem Terra não pode ficar impune. Não pode passar em branco. O repúdio do jornal O Globo, do Grupo Globo, é o meu repúdio. É um ataque, é uma afronta à democracia. Não é assim que funcionam as coisas. Aliás, por que invadir a gráfica de um jornal? Colocando em risco, inclusive, a integridade física dos seus funcionários. Isso não pode acontecer. No Brasil de hoje, isso não pode acontecer. Na eleição de 2014, baderneiros do PT, do MST, da CUT, fizeram coisa semelhante na frente da editora Abril, que edita a revista Veja. Isso não pode ficar assim. Não pode acontecer, não pode passar impune. É minha opinião. O que você quer que eu diga?
Você é a favor, né? Sou a favor Você do quê? provavelmente seja a favor Sou a desse favor tipo do de quê? baderna, de quebra-quebra, né? Você é contra a Globo? Naturalmente você é a favor disso. Não. Você acha mesmo que o Não. Sem Terra tem de invadir a O Globo senhor- e quebrar tudo, né? O senhor está, mais uma vez, o senhor quando se dirige à minha pessoa, dizendo que eu sou a favor ou contra, que eu gosto ou desgosto, mais uma vez o senhor está redondamente equivocado. Mas redondamente equivocado. Eu sou a favor do Estado de Direito. O Estado de Direito permite que a sociedade civil organizada se manifeste livremente, faça todo tipo de manifestação. E aquele grupo que demonstrar ser mais radical, que tiver uma atitude mais radical, que tiver uma postura radical, ou aquele grupo que viole as leis na sociedade democrática de direito, a sociedade democrática de direito tem todo o arcabouço jurídico para responsabilizar quem de direito por radicalismo. Não, isso aqui não é radicalismo. Por vandalismo. Esse comportamento é o comportamento Não. de vândalos, de baderneiros. Pois é. Não é um comportamento Pois é, de radicais. Mas isso, é um comportamento de mas vândalos e isso- baderneiros. Isso acontece em qualquer país do mundo. Atitudes radicais de grupos extremistas acontecem em qualquer país do mundo. Não, Se o vou país... repetir, não são atitudes radicais, é vandalismo e é baderna. Tá bom. E nós não moramos em outro país do mundo, nós vandalismo, moramos no Brasil. Baderna, atitudes radicais, chame como quiser, em qualquer país do mundo onde haja um Estado democrático de direito, as manifestações são permitidas livremente. E no Brasil, pelo menos lá na Constituição está escrito que a gente pode se manifestar livremente. Aquele grupo- Manifestação é uma coisa, Aquele invadir grupo- imóvel particular, aquele grupo- promover o medo, o Aquele terror, grupo- quebra-quebra é outra coisa. Aquele grupo Manifestação é uma que coisa. promover medo, terror, quebra, será responsabilizado, Caio Bortolã. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Para eles, as leis. Para grupos radicais, extremistas, vandalismo, depredação, violência, as leis, Caio Bortolã. Eu gostaria de entender as razões do MST em invadir um imóvel privado de um jornal do Rio de Janeiro. Gostaria, de fato, de entender. Eu li por cima a notícia, parece que era um grupo de mulheres. 500 Né? integrantes. Era um grupo de mulheres, não é isso? Ainda que fosse os manifestantes, diz aqui a nota, picharam paredes, É. vidros e móveis do local. Qual é a razão disso? Não sei. Eles devem ter lá os motivos deles. Agora, na medida Não em que... há razão na para medida, isso. eles Não há nada devem- que justifique eles devem essa ter- cena de Ninguém- barbárie, né? Ninguém faz nada isso de graça. que justifique. Ninguém faz isso. Nada ninguém que justifique. ninguém ataca ninguém de graça. Eles devem ter algum motivo. Agora, na medida em que Não, você acha extrapolam... possível que haja algum motivo para Não sei, esse cara. tipo de coisa? Eu não sei, tem gente que faz cada bobagem nesse mundo. Ah. Tem gente fazendo tanta bobagem nesse mundo que eu não estou Entendi. entendendo mais nada. Esse mundo está na pá virada, esse mundo está de Entendi. ponta cabeça. Tem gente fazendo bobagem a toda hora, a todo instante. Agora, se... Estado de Direito, Caio. Estado Democrático de Direito. Extrapolou, quer fazer a manifestação é livre. As pessoas têm liberdade de fazer manifestação a favor ou contra isso ou aquilo. Agora, a partir do momento em que invadem, que depredam, em que agridem, em que atacam, em que, enfim, de qualquer maneira, violam as leis, esse é o Estado Democrático de Direito. Que sejam punidos quem de direito por aquilo que cometeu. Vamos aguardar, né, que aconteça alguma coisa contra o MST, porque é difícil que aconteça alguma coisa contra o MST nesse país, né? Não, O MST pode tudo. O MST já foi Hã? condenado inúmeras vezes. O MST pode por tudo ações, nesse país. ações como essa de vandalismo, de depredação. Quer Não, melhor exemplo do que acontece aqui no Horto Florestal de Limeira? Mas ali não tem vandalismo, não tem As depredação. consequentes invasões de área do Horto Florestal aqui em Limeira. E o MST vai ganhando na justiça e vai ganhando. E o município recorre, e o MST ganha, e o município recorre, e o MST ganha. Né? Aí, não, mas aí pera um pouquinho. Você está misturando. Parece que não há justiça para de o novo, MST. De novo, O MST pode tudo. De novo, você Pode tudo. De novo, você está misturando estação. Uma coisa é a depredação, vandalismo, ataque a um bem privado, a uma empresa privada. Uma coisa é isso daí. Outra coisa é aqui. A ocupação de uma área que é de quem, afinal de contas? Não é do município. E do nem- município não é. Pois é, ela não é do município, Do município e nem não é. do MST.
né? Pois é. Ela não é do município Mas então- e nem do MST. mas então a O que justiça- seria correto? Que o município saísse de lá e Então. o MST também. Mas o que nós estamos esperando é a justiça em relação àquela área de terra, que nós estamos esperando é a Justiça Federal. A Justiça Federal dizer, finalmente, a quem aquilo lá pertence, a quem pertence, quem é que deve ocupar, quem é que não deve ocupar aquele lugar. Que destino deve ter. Eu imagino o seguinte, então se a área, como você propala, não é do município... Não é. E eu não concordo plenamente com você, mas eu concordo parcialmente com você. Então, digamos que a área, Já é alguma que a coisa. área não seja do município. Então, não o é. município, o correto é o município abrir mão dela, o município entrega. Geograficamente, eu não sei dizer, Ivan, qual é o tamanho da área e o que ela engloba. Então, o município Não. devolve o cartódromo, Não. devolve a Não. pista de motocross, Não. devolve o aeródromo, De novo. devolve tudo De novo. e o MST sai de lá. De novo. E você. aí vai haver um julgamento De novo você. sobre a quem pertence De a área, que novo me você. consta pertencia à De novo FEPASA, você. não é isso? O A área não município- pertencia à FEPASA? O município não tem que abrir mão. A área não pertencia à FEPASA? Aquela área pertencia, não era a FEPASA. Não era a FEPASA? Pertencia à Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que, Tá bom, que, a foi, RFF que foi SA. dissolvida e passou então a pertencer à União. Ocorre que o município, e aí é que está a briga entre o município e a União, o município alega que a Rede Ferroviária Federal não pagou impostos municipais, não recolheu impostos municipais à Prefeitura de Limeira e por isso que o município foi brigar na Justiça. Então a Justiça Federal tem que definir. A área da União é da União, pertence à União, pertence à... Mas e por que não pagou ao município de Limeira? E não pagando ao município de Limeira, o município de Limeira tem direito a essa área ou não? Essa é a briga que está na Justiça hoje. Não tem nada que ver com o MST. O MST invadiu. O MST é um invasor, ocupou aquela área. Por quê? Porque aquela área está numa pendência jurídica, ninguém sabe de quem é. É da União, é do município. Aí o MST se aproveitou disso, dessa confusão jurídica. Se aproveitou e invadiu o local. Aí vem aqui, como é que chama lá? O INCRA. Vem o INCRA e diz assim, não, essa área de terra aí, como é da União, essa área de terra nós vamos usar para reforma agrária. Reforma agrária brasileira, que você sabe, como você sabe, é uma coisa que... É uma história da carochinha. Reforma agrária brasileira é uma história da carochinha. Então, aquilo lá é uma confusão jurídica. Ivan, corrida, eu vou te interromper, porque a corrida ao Planalto já tem 11 candidatos. Um deles está aqui na Educadora. E eu vou pedir para que você continue aqui conosco, até porque você, homem culto, inteligente, vivido, saberá... Depois de baixar o sarrafo saberá. em mim, ele fica assim... Não, Ivan, eu não sou incoerente. O meu respeito por você não diminui em absoluto, porque nós pensamos diferente. Né? Que bom. Você tem um tipo de pensamento... Eu fico feliz. E eu outro. O nosso entrevistado chegou ou não? Nós vamos receber hoje João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da República, João Goulart. Aliás, ex-vice-presidente de Getúlio... ex-vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Estava falando de reforma agrária agora? Que começou com ele. João Goulart Essa história da reforma agrária no Brasil começou com João Goulart. Foi deposto porque ele queria fazer uma reforma agrária no país. João Goulart, gaúcho de São Borja, como Getúlio Vargas, foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como o pai dos pobres em função da CLT, das leis trabalhistas. O João Goulart foi ministro do Trabalho, PTBista, de Getúlio Vargas, que também era do PTB, né, Ivan? E ambos nascidos no Rio Grande do Sul, em São Borja. João Goulart foi vice-presidente do Brasil, de Juscelino Kubitschek. Quando escolhia-se vice e presidente separadamente, foi vice-presidente do Brasil de Jânio Quadros, também escolhido separadamente numa votação. Votava-se para vice... O João, candidato atual, é o que da Ieda Vargas? O que será? Não, ele é filho do... Calma lá, são muitas autoridades importantes. Ele é filho do João Goulart e ele é sobrinho do Leonel Brizola. Agora, o envolvimento do... Se há algum laço familiar com Getúlio Vargas, eu não sei responder, mas acho que não. Além do fato de serem ambos, não é? Tanto Vargas quanto João Goulart de São Borja. Você falou do PTB
E eu estou tentando lembrar agora aqui que uma confusão com o PTB, Ieda Vargas, houve uma divisão, houve um racha no partido, alguma coisa. Estou tentando lembrar aqui, mas não vai dar para lembrar agora, assim. Quando o Jânio Quadros renuncia à presidência da República em 1961, João Goulart assume a presidência da República. Ele estava em visita diplomática à China, o que já na época provocou um alvoroço entre os militares que tentaram, em 1961, já em 61, impedir a posse do João Goulart, que conseguiu assumir a presidência da República, ele que era eleito vice-presidente, graças a um movimento que teve entre os seus líderes, Leonel Brizola. Muito bem. Que casou-se com a irmã dele. Então hoje encerraremos este colóquio. E nós estamos esperando precocemente o João Vitor Goulart, que foi deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Sul e que é pré-candidato à presidência da República, mas até agora não chegamos, a comitiva não chegou ainda, Nani Camargo, Taila Ramos, até agora não. Chegou? Então, se chegou, por favor, vamos trazê-los ao estúdio, porque o João Vicente já tinha nascido quando o pai foi deposto, foi morar no Uruguai. Então tem uma história muito rica e agora ele volta, Ivan. Ele fez carreira política no PDT e hoje é candidato à presidência da República pelo PPL. Então, por isso que eu perguntei de Ieda Vargas. Para mim, rapidamente aqui pensando, se eu não me engano, o PDT é um racha no PTB. O PTB houve um racha e o PDT foi criado por conta desse racha do PT. A gente pode até esclarecer isso com ele aqui. Se eu não me engano, é isso. Porque quiseram tomar o partido da Ieda Vargas, uma coisa assim, desse pessoal que era o pessoal da linha trabalhista mesmo, né? Os trabalhistas da linha de Getúlio Vargas e tal. A gente pode esclarecer isso com ele, mas se bem que isso é história, isso é passado, né? É apenas para a gente entender um pouquinho melhor o presente. DNA trabalhista, né? Partido Democrático Trabalhista, sim. Partido Trabalhista Brasileiro. Sim. O PTB, historicamente, do João Goulart, do próprio Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros foi eleito prefeito de São Paulo nos anos 80 pelo PTB. E o PDT, historicamente, partido do Leonel Brizola. Muito bem, 12h21. E você já tinha nascido, né, Ivan? Nessa época do golpe militar? Já. Do golpe já tinha nascido. Estava frequentando o grupo escolar Prudente de Moraes, em São Paulo, na Avenida Tiradentes, ali em frente ao quartel da Rota, onde existe o quartel da Rota lá na Avenida Tiradentes, quase que em frente, um pouquinho do outro lado da Avenida Tiradentes era o grupo escolar Prudente de Moraes, onde estudou também Abraham Jaiman, que foi durante muitos e muitos anos presidente da Fiesp. Da Fiesp não, não é da Fiesp. Chegando aqui o pessoal para participar da discussão. Bom dia, como vai? Tudo bem? Nós estamos no ar aqui, vamos sentando, vamos aconchegando, né? Estamos no ar aqui já na Educadora e já podemos todos nos sentar. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Vou pedir ao João Vicente que se sente... Arthur, vamos fazer só uma inversão das cadeiras, por favor? O João se senta nesta cadeira e o Arthur... E eu vou pedir para o Caio tomar assento aqui e assumir o comando, porque a minha cota do dia... Eu vou pedir para que você, Ivan, conosco, inicie essa conversa também com a presença do presidente estadual do PPL, Miguel Manso, que está aqui ao meu lado, do Arthur Bueno de Camargo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que há tempos eu não entrevistava, e do João Vicente Goulart, ex-deputado e candidato à presidência da República pelo PPL. Posso lhe fazer uma pergunta inicial de cunho não político? Posso lhe perguntar coisas da sua família? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço aqui que nós estamos tendo em Limeira. Muito obrigado ao nosso companheiro Arthur, que nos fez esse convite de estarmos hoje aqui, ao meu querido secretário nacional,
o Miguel Manso. Muito obrigado pela gentileza de podermos estar aqui na emissora. O senhor nasceu no Rio de Janeiro por uma dessas coincidências, não é? Porque seus descendentes são todos gaúchos. O senhor foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul nos anos 80. Mas à época, imagino, do seu nascimento, seu pai era presidente da República, ou vice-presidente da República, e o Rio de Janeiro era a capital federal, né? Vice-presidente da República. E, como todo bom gaúcho, nasci no Rio, mas me registrou em São Borja, que é a terra dele, lá a terra do Getúlio, do Jango. E eu era muito pequeno, evidentemente, ele estava exercendo a primeira vice-presidência, da eleição de 55, Juscelino Jango.